que trata de transistores. A gente já viu transistor bipolar de junção, e a aula passada a gente começou a trabalhar com os transistores de efeito de campo. O primeiro deles é o de transistor efeito de campo de junção, né? A gente viu que tem o problema de estrangulamento de canal, tá? E que a tensão e que a corrente, né, num dos terminais é controlada por tensão. Tá? Aqui a gente tem outro tipo de transistor efeito de campo, que é chamado transistor efeito de campo de porta isolada. E ele tem as mesmas características do transistor de junção, tá? Ou seja, tem alta impedância de entrada, tem os portadores que fazem ele funcionar, são portadores majoritários, é um dispositivo unipolar, tá? E a corrente num dos terminais é controlada por uma corrente aplicada na porta, certo? Transistor de efeito de campo de porta isolada, a gente vai tratar de dois, que é o metal isolante semicondutor, MOSFET, e o metal óxido semicondutor, que é um FET, tá? Esse MOSFET, todo MOSFET é um MOSFET, nem todo MOSFET é MOSFET, tá? Aqui é mais geral o isolante, e no caso do MOSFET, o isolante é um óxido, certo? Por isso que a gente fala, todo MOSFET é um MOSFET, mas nem todo MOSFET é MOSFET, certo? A estrutura básica desse tipo de transistor está mostrada aqui nessa figura. A gente tem um semicondutor tipo P, tá? Aí a gente tem uma junção PN+, de um lado, PN+, de outro, tá? Tem um eletrodo, que a gente chama de dreno, em cima desse N+, e um outro eletrodo que a gente chama de fonte em cima desse outro N+. Esse branco que aparece aqui, tá, é o isolante, tá? Então, a gente tem o metal do dreno, metal da fonte diretamente ligado aqui no N+, e tem um metal que está isolado do resto do semicondutor por esse isolante branco que aparece aqui. Por isso que a gente fala transistor efeito de campo de porta isolada. O gate está aqui, tá? Tem o isolante e depois que vai entrar no semicondutor, tá? E isso aqui é aquela junção que a gente viu no capítulo passado, que é um metal, um isolante e o semicondutor, tá? Bom, aqui a gente vai ter dois tipos de canais, no caso do MOSFET. A gente vai ter o canal que a gente diz induzido e o canal que a gente fala difundido. Tá? O canal difundido é o que já é feito, já existe no material. Então, por exemplo, para ligar esse N+, com esse N+, existe aqui já uma camada, tá, do tipo N também, tá? É uma camada que já existe. Então, já existe o canal. Nesse caso, desse MOSFET, quando a gente já tem o canal, vamos ver, ó, se o dispositivo já tem o canal, com uma tensão na porta igual a 0, ou seja, o dispositivo já veio com o canal, tá? A gente vai precisar aplicar uma tensão menos VG para poder desligar o dispositivo. Ou seja, se ele já tem o canal, se já existe um canal aqui, e eu ponho uma tensão entre o dreno e a fonte, já vai existir um fluxo de corrente. Então, automaticamente, com a tensão na porta igual a 0, existe um fluxo de corrente. Para parar esse fluxo de corrente, nesse caso aqui, eu vou aplicar uma tensão negativa. Por que eu vou aplicar uma tensão negativa para parar esse fluxo de corrente? Aqui, a gente tem o material dopado N, então o canal deve ser com portadores majoritários elétrons, né? Se eu aplico uma tensão no canal aqui do tipo N, o que vai fazer? Eu vou deslocar esses portadores N daqui, que está isolado, né? Os portadores N vão lá para dentro do semicondutor e vão sair
daqui de perto da interface. E aí a gente vai ter menos portadores aqui, é como se eu tivesse corrente nenhuma. Tá? Os portadores vão se deslocar para dentro do semicondutor e vou esvaziar o canal de portadores livres, e por isso o meu dispositivo vai estar off. Tá? Esse dispositivo que está normalmente no modo on, né, ou seja, já tem o canal e ele está funcionando com a tensão aplicada dreno e fonte, tá? A gente vai chamar de MISFET em modo de depleção. Depleção por quê? Porque eu apliquei menos V aqui e esvaziei o canal. Então, a gente está trabalhando no modo de depleção. Então, esse VG é usado para esvaziar o canal que a gente já tinha, ou seja, aquele canal difundido. Tá? Agora, se o dispositivo é como esse aqui, tá? Não tem canal, não existe um canal aqui, não tem como fluir elétrons daqui para cá, né? Porque a gente tem aqui uma junção N mais P, N mais P. Tem camada de depressão aqui em volta toda, tá? O que a gente vai precisar fazer? Né? Nesse caso, o dispositivo está desligado, tá? Não tem canal, não vai fluir corrente, tá? Então, com a tensão na porta igual a zero, ele está desligado. Esse tipo de dispositivo vai funcionar no que a gente chama modo de enriquecimento, tá? Por que modo de enriquecimento? Primeiro, porque eu vou ter que aplicar uma tensão aqui na porta, de forma a começar aquela camada de inversão aqui, que a gente viu a aula passada, né? Ou seja, o dispositivo é P, o semicondutor é P, a gente vai aplicar aqui uma tensão negativa. Quando eu aplicar essa tensão negativa aqui, opa, desculpe, estou falando errado, tá? Quando eu aplicar uma tensão positiva, tá? Vou aplicar uma tensão positiva, o que vai acontecer com esses portadores positivos que estão aqui? Eles vão andar para dentro do bulk do material. E aqui vai começar a ficar aquela camada de depressão dos átomos ionizados negativamente, tá? Por quê? Porque as lacunas estão saindo daqui e os átomos estão ficando aqui. Se sai lacuna do átomo, se vira um íon negativo, né? Então, aqui a gente tem uma região com íons negativos, é a camada de depressão. Aí, se vocês lembrarem da aula do capítulo 4, eu aumentei mais ainda essa tensão positiva aqui. Aumentando mais ainda essa tensão positiva, o que vai acontecer aqui? Tá? O nível de Fermi vai cortar a banda de valência. Desculpa, vai cortar a banda de condução, nesse caso. E aí, vai começar a aparecer aqui, nessa interface, a camada que a gente chama camada de inversão, ou seja, num semicondutor tipo P, vai começar a aparecer elétrons aqui, e eles vão formar um canal, que vai ligar esse N+, com esse N+, essa camada de inversão aqui. Começa a ser formado um canal, tá? Na interface. E aí, a gente chama de modo de enriquecimento, por quê? Porque eu só vou poder aplicar a tensão positiva aqui, para forçar o aparecimento de um canal de inversão. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, professor. Tá, não é que apareceu um sinal aqui que eu tinha perdido. Tá bom, obrigada. Então, a gente cria a camada de inversão aqui com essa tensão positiva, tá? E eu só posso ficar aumentando essa tensão positiva de forma a colocar mais portadores no canal. É o único jeito, porque se eu inverter a tensão aqui, colocar uma tensão negativa, o canal some e o dispositivo não funciona, tá? Então, é diferente do dispositivo MISFET, que ele já funciona com uma tensão na porta igual a zero. Para parar de funcionar, eu tenho que aplicar uma tensão aqui negativa, para tirar os elétrons do canal, tá?
Isso a gente chama de modo de depressão. No caso do canal induzido, ele só vai funcionar no modo de enriquecimento. Não tem como ele funcionar no modo de depressão, tá? Modo de depressão é esvaziar o canal, só que o problema de você esvaziar um canal que você acabou de construir, na hora que você começa a esvaziar, você destrói o canal também. Então, não existe o canal induzido, tá? Então, o MOSFET, tá, é um tipo desse aqui, tá? Ou seja, o MOSFET só trabalha no modo de enriquecimento, tá? Não tem como ele trabalhar no modo de depressão, certo? Enquanto que o MISFET pode trabalhar nos dois modos, tanto no modo de depressão quanto no modo de enriquecimento, tá? O parâmetro importante aqui para o nosso MOSFET, né, para ele funcionar, é essa tensão aqui, ó, tensão VT, que é a tensão mínima que deve ser aplicada aqui na porta, tá? Para que eu comece a induzir um canal aqui. Tá? E esse canal não é qualquer um, tá? Ele vai ter que ter certas condições aqui, a gente vai ver daqui para frente, tipo de inversão forte, tá? E, basicamente, a curva característica corrente no dreno, tá? É pela tensão do dreno, VDS, é basicamente a mesma que a gente viu para o JFET, tá? Vai existir um pinch-off também, depois um estrangulamento e tal, e etc., tá? Mas é a mesma corrente, tá? A mesma característica, corrente e tensão, tá? Entendido até aqui? Bom, eu prometi para vocês que a gente ia ver melhor essa junção metal isolante, metal óxido semicondutor, tá, nesse capítulo, né? No capítulo 4, a gente viu a junção, tá? Aqui ela vai ficar um pouquinho mais, acho que fácil para entender, tá certo? A gente vai começar com o caso ideal, tá? Porque é mais fácil de tratar, né? E depois a gente vai entrar no caso real do capacitor, tá? Então, o transistor de efeito de campo nada mais é do que um capacitor do tipo MOS, tá? Metal óxido semicondutor. Tá? No caso ideal, a gente vai colocar a função trabalho do metal, que é o quê? É a energia mínima necessária para tirar um elétron do metal e levar lá para o vácuo, né? A gente vai fazer que essa função trabalho do metal seja igual à função trabalho do semicondutor, tá? A função trabalho do semicondutor é definida também, é do nível de Fermi até o vácuo. E a gente falou no capítulo passado que esse FIES, função trabalho do semicondutor, não é um parâmetro muito confiável não, ele não é uma referência boa, porque ele pode ter qualquer valor, diferente da função trabalho do metal. A função trabalho do metal é a característica do metal, cada metal tem uma função trabalho, tá? No caso do semicondutor, porque ele é dopado, né, e a diferença é feita em relação ao nível de Fermi, e o nível de Fermi no semicondutor, uma hora está aqui embaixo, quando é dopado P, ou está mais em cima, quando é dopado N, essa função trabalho do semicondutor fica mudando. Então, a gente não trabalha muito com ela, né? A gente vai trabalhar com afinidade eletrônica, que é a energia da banda de condução ao vácuo, tá? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai fazer algumas definições, tá certo? Bom, a gente sempre multiplica por quê aqui, porque a gente está num diagrama de energias, tá? Então, carga vezes função trabalho, tá? Carga vezes energia. Aqui, ó, a gente tem o que a gente está chamando de FIF, tá? É essa diferença aqui entre o nível de Fermi e o nível intrínseco do semicondutor. Lembrando que o nível intrínseco do semicondutor está sempre na metade do gap, tá? Esse semicondutor, ele é dopado tipo P, então a energia de Fermi está aqui perto da banda de valência. Essa diferença aqui, a gente já viu nos capítulos anteriores,
ela me dá o quê? Ela me dá o valor da concentração de portadores no material. Então, é aqui, ó, EI menos EF, que é essa diferença aqui, tá? Me dá a concentração P desses portadores, tá? Vezes a concentração intrínseca aqui, NI, tá? Outra vez, aqui a gente não tem passagem de cargas do metal para o semicondutor, tá? Só lembrando, isso a gente viu no capítulo 4 também, tá? Então, a gente tem um óxido aqui, metal, e o semicondutor. E isso aqui está em equilíbrio, né? No caso do ideal. A tensão aplicada aqui ainda é zero, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou aplicar uma tensão, tá, negativa no metal, tá? Quando a gente aplica essa tensão negativa no metal, né, e o semicondutor aqui é dopado P, ó, vamos ver aqui. A gente pegar aqui, por exemplo, isso aqui é o que a gente está vendo lá, o diagrama de bandas, tá? Se eu aplicar uma tensão negativa aqui, o semicondutor é tipo P, o que vai acontecer? Se aqui ficar negativo, aqui tem um isolante, essas cargas positivas que estão no semicondutor vão vir todas aqui para a interface, tá? E aí não vai criar um canal de jeito nenhum, porque cargas positivas aqui, negativa aqui, não está criando canal, tá? Esse modo aqui, se eu aplicar uma tensão negativa aqui na porta para esse tipo de material, que vai ter um acúmulo de lacunas agora aqui, porque elas vão vir todas para a interface, porque aqui está muito negativo, né? É chamado de modo de acumulação, tá? Então, aqui, o que aconteceu? A tensão aqui é negativa, todas as lacunas que estavam aqui no material tipo P vieram para a interface, tá? Se elas vieram para a interface, a gente teve um acúmulo de cargas aqui, tá? E aí, o que acontece com esse IES? Né? Vai ficar muito próximo, tá? EI menos ES, desculpa, EI menos EF, tá? Que é o nível de Fermi aqui, tá? O nível intrínseco e o nível de Fermi, tá? Essa diferença aqui é o que a gente acabou de definir aqui como FIF, tá? Que é essa diferença. Quanto maior essa diferença, mais portadores eu tenho. Então, aqui, ó, aqui eu tinha essa diferença pequenininha aqui, EI e EF, tá? Agora, na interface, essa diferença aumentou. Então, é porque eu tenho agora um acúmulo de lacunas aqui na interface, né? Isso aqui, para mim, não serve de nada, tá? Para o dispositivo. Isso aqui vai ficar só um capacitor e pronto, não vai funcionar como um transistor de jeito nenhum, certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar uma tensão negativa aqui na porta. Desculpa, uma tensão positiva na porta, tá? Eu vou ter uma tensão positiva. Na hora que eu faço isso, ó, no nosso desenho aqui, se eu aplicar uma tensão positiva aqui na porta, o que vai acontecer com as lacunas que estão aqui na interface? Elas vão entrar para dentro do semicondutor e vão deixar o quê? Aqueles íons ionizados negativamente na interface, né? Que vai criar a camada, tá? Então, aqui, o que aconteceu? Apliquei a tensão positiva, todos os portadores, lacunas que estavam aqui foram para dentro do material, tá? Então, essa diferença aqui, a gente vai manter, né? Continua sendo dopado, bem dopado P, mas aqui na interface, essa diferença EI e EF vai ficando muito pequena, ou seja, EI vai ficar próximo da energia de Fermi, né?
esse começo aqui, se saíram as lacunas aqui e vieram para cá, eu criei uma camada de depressão aqui. Tá? Ou seja, tem íons fixos, íons negativos fixos aqui na interface. Tá? Criei a camada de depressão, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ainda mais essa tensão positiva aqui, tá? Aumentei tanto essa tensão positiva aqui, que as bandas inclinaram tanto, de forma que EI veio para baixo de EF. Tá? Ou seja, esse sinal aqui, EI menos EF agora, vai ficar negativo, né? Se ele ficar negativo, é porque está sumindo esses portadores aqui. Esses portadores estão sumindo, né? A gente vai ficar com uma exponencial decrescente negativa aqui, e à medida que isso aqui vai aumentando negativamente, né? Essa concentração vai ficar próxima dos intrínsecos, né? E vai sumir, né, os portadores positivos daqui. E quando o EI cruza a energia de Fermi, tá? Eu entro nesse regime aqui, ó, de aparecer portadores negativos na interface, que é aquele processo de inversão, tá? Que a gente tinha visto também no capítulo 4. Então, o meu material agora, eu apliquei uma tensão negativa, né, aqui, tá? Desculpa, tensão positiva aqui, as lacunas vieram mais para dentro, ficaram os íons negativamente carregados na camada de depressão, eu continuei aumentando essa tensão positiva, tá? De forma que as lacunas todas foram lá para dentro, e os elétrons minoritários que eu tinha dentro do material P se acumularam agora aqui na interface, criando um canal que vai ligar o dreno e a fonte. Tá? Então, nesse modo, a gente tem, primeiro vai acontecer a camada de depressão, e depois da camada de depressão, a gente continua aumentando a tensão, e aí vai aparecer a camada de inversão, tá? Quando começa a inverter a camada, né, o tamanho da camada de depressão para de aumentar, ou seja, aquele W, que a gente chamava de camada de depressão, vai ficar constante, depois quando a inversão começa, tá? E aí a gente tem critérios aqui, ó, para forte inversão. O que a gente precisa? A gente precisa, para funcionar, isso aqui, para esses elétrons aqui funcionarem bem como canal, tá? A quantidade de elétrons que vai ter que ter aqui nessa camada tem que se aproximar muito da concentração P do semicondutor que deu origem a essa camada de inversão aqui, tá? Então, esse N vai ter que ficar muito próximo de P. Para ele ficar muito próximo de P, a tensão aqui para a inversão tem que ser de 2 φF. Por quê? Primeiro você tem que ganhar esse daqui, né? E é quando o EI atravessar o EF, tem que ter mais um φF aqui. Tá? Então, o critério para forte inversão, de forma que N fique próximo de P, é que eu tenho que aplicar uma tensão que tenha 2 vezes esse valor aqui. Primeiro para zerar e depois para aumentar aqui. Tá? E a operação do transistor MOS, então, ela está baseada nessa inversão. Tá? E só pode ser uma única tensão que você pode aplicar. Você tem que aplicar a tensão primeiro para criar a depressão e depois para criar a inversão. Se você inverter a polaridade da tensão, que se cai aqui na acumulação, ou seja, não existe operação no modo de depressão aqui para esse transistor, tá? Vai ser sempre de enriquecimento, você vai ter que sempre aumentar mais e mais essa tensão
que criou a camada. Tá? Se você botar tensão contrária, você descria a camada de inversão e não tem um dispositivo, certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Aqui a gente consegue ver melhor, né, essa condição de forte inversão, tá? Então, o φF, que a gente tinha aqui, vai ter que aparecer aqui, tá? φS, tá? Ele é igual a zero quando a banda está nivelada para um Mohs ideal. Ou seja, essa diferença aqui, tá, a tensão no semicondutor, aqui, ó, quando a gente está no equilíbrio, aqui, tá, ela é zero, não tem diferença nenhuma, tá? Então, vamos lá. Opa, passei, não é para lá. Tá? Se ela for menor do que zero, a gente já viu, é o modo de acumulação, e se ela for maior do que zero e maior que φF, né, a gente vai ter a camada de depressão e mais a camada de inversão, tá? O critério para forte inversão, então, é que o N seja próximo à dopagem do substrato, certo? A gente já colocou, então, aqui, que a forte inversão, né, φS é a tensão de inversão, tem que ser 2 vezes esse valor aqui, φF, que é essa diferença, né? Mas φF, a gente sabe, φF, que não volta, voltou, né? φF, tá, é essa diferença aqui, certo? Essa diferença está relacionada diretamente com a concentração aqui. Então, a gente vai fazer um logaritmo aqui para tirar essa exponencial, que aqui é φF, tá? Então, a gente pode escrever agora na forma de logaritmo, tá? Então, forte inversão é igual a isso daqui. Vamos continuar. No equilíbrio, a gente sabe que a concentração de lacunas, de elétrons, desculpe, é dada por essa expressão, tá? E onde EF menos EI é o φF negativo, tá? EF menos EI é menos que φF. Qualquer ponto aqui dentro, né, nessa direção X aqui, né, a gente vai ter essa expressão aqui, onde esse φ é o que eu estou aplicando de tensão, tá? Então, eu posso reescrever isso daqui para qualquer ponto X como sendo o N0, que é tudo isso aqui, eu estou separando, né, vezes essa exponencial aqui, que é devido a esse φ que eu estou aplicando, tá? E P é isso aqui também, tá? Aqui a gente tem a relação de cargas, tá? Nesse desenho aqui, tá? A gente tem a densidade de cargas. Se eu estou aplicando uma tensão muito positiva no meu material metal, na interface aqui vai aparecer cargas positivas. No isolante a gente não tem cargas, né? E no semicondutor tem 2 regiões de carga. A primeira delas é as cargas de depleção, que a gente vai chamar de QD, tá? Carga de depleção. Porque primeiro, quando a gente aplica uma tensão positiva aqui na porta, a primeira coisa que vai aparecer é uma camada de depleção. E aí a gente vai aumentando a tensão na porta e aí aparece uma camada de inversão, tá? Onde as cargas, a quantidade de cargas negativas aqui fica bem maior do que na camada de depressão, que são os íons negativos, tá? Então, tem negativo aqui e negativo aqui, certo?
Aqui a gente tem como o campo elétrico vai variar no material, certo? Então, ele aqui é constante no isolante, tá? E no semicondutor, ele é distribuído, né? Aqui, certo? Bom, aqui da mesma forma que a gente fez para calcular o campo elétrico dentro da junção semicondutora, quando a gente trabalhou a junção PN, tá? A mesma equação a gente vai usar aqui para calcular o campo elétrico dentro aqui do semicondutor, tá? Para isso a gente vai usar a equação de Poisson, que a gente já mostrou, é a equivalência à equação de Laplace, só que tem carga, né? A equação de Laplace era isso aqui igual a zero, né? Potencial igual a zero, energia igual a zero, mas aqui não. Na equação de Poisson a gente tem uma densidade volumétrica de cargas aqui, tá? Que são essas aqui. Átomos doadores positivos, átomos aceitadores negativos, P e mais N, aqui é mais N também, né? P, né? P mais a concentração de N, tá? A gente vai trabalhar agora sempre com capacitância por área, carga por área, tá? Porque normalmente a gente não tem a área, tá certo? Então, a carga por área a gente vai chamar de Q maiúsculo D, tá? Que essa aqui é a carga na camada de depressão, que é essa daqui, que aparece, né? Porque tem aceitadores aqui na região de depressão. A gente já sabe, né? Saíram as lacunas para lá, o que ficou foram os íons ionizados negativamente, os átomos ionizados negativamente, tá? E a carga, ela é dada por essa expressão aqui. A gente já viu isso quando a gente falou em junção, tá? Agora, o potencial aplicado, tá? Então, potencial que eu apliquei na porta, né? Tem uma queda de potencial no isolante, aqui VI, tá? Mais a queda que vai aparecer no semicondutor, que é o nosso FIES, tá? A carga no metal, que aparece aqui, como a gente tem um capacitor, as cargas têm que ser iguais, então a carga do metal em módulo é igual à carga no semicondutor, tá? Ou a carga no metal vai ser igual a menos a carga do semicondutor. A carga do semicondutor é essa da camada de depressão mais essa da camada de inversão, tá? Então, eu tenho essa aqui, que é da camada de depressão, e Qn, que eu estou chamando as cargas que apareceram aqui, depois da inversão, certo? Então, a tensão no isolante vai ser o quê? A carga, né, vezes D é a espessura do isolante, εi é a permissividade do isolante. Lembrando que para escrever essa permissividade, quando a gente der a permissividade elétrica, vocês têm que pôr o valor que é dado no problema multiplicados pela permissividade elétrica do vácuo, E0. Tá? Então, isso aqui EI é igual a relativa do isolante vezes a do vácuo, certo? Bom, e isso aqui tá, nada mais é do que a capacitância do isolante, tá? Então, capacitância, carga, subtensão, né, e eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Lembrando que eu estou falando sempre de capacitância por área, né? Então, capacitância por área. Então, a camada de depressão, a gente já viu, né, isso nas outras, para trás, né, que ela é dada em função do potencial aplicado aqui, tá? Então, aqui a gente tem o potencial que foi aplicado no semicondutor. A camada de depressão, então, agora, ela depende dessa tensão. Só que ela vai aumentar, esse valor vai aumentar até que comece a inversão, tá? Depois disso, a inversão é mais importante. E aí, essa camada de depressão aqui vai chegar num valor máximo e constante, que é dado por essa expressão aqui, tá? Ou seja, eu troquei esse FIES agora, né,
pelo viés de inversão. Tá? Viés de inversão é isso daqui. Aí a gente joga esse termo aqui dentro, tá? Rearranja, e a gente chega nessa expressão aqui, tá? Se eu estivesse dando aula presencial, a gente iria fazer o exemplo 5.1 da apostila, que está na página... Tá. Só estou achando 5.2, onde foi para o... na página 176, isso, obrigada, tá? Na página 176, a gente tem um exemplo, né, para ficar mais fácil para a parte numérica. Então, eu vou ler aqui para vocês, né, e vocês abram a apostila aí nessa página, tá? Então, no exemplo, ele quer que encontre a largura máxima da região de depleção para um capacitor MOS ideal sobre silício, tipo P, com uma concentração de aceitadores de 10/16. Então, ele quer que a gente ache essa camada de depleção aqui máxima, tá? Lembrando que a gente está tratando do capacitor MOS ideal, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente tem o valor de NA, que ele falou 10/16, a carga do elétron é conhecida, ES é dado, tá? Ele escreve lá, a constante dielétrica do silício é 11,8. Não é esse número que a gente vai usar, a gente vai usar 11,8 vezes o epsilon zero, tá? Que é 8,85, 10 a menos 14. Tá? Tem que multiplicar esse 11,8 por epsilon zero, tá? E o que falta aqui para a gente é determinar qual é o FIEF. Mas o FIEF da inversão, a gente pode calcular dessa expressão. Lembrando que NI é uma constante para cada semicondutor numa mesma temperatura. Então, normalmente, a gente está trabalhando a temperatura ambiente, que é de 300 Kelvin. Sim, pode ser em Faraday por metro ou Faraday por centímetro, tá? Essa daqui, eu acho que está em metro. Centímetro, você tira 10 a menos 12. É isso? Tá? 8,85, 10 a menos 12. Ou é o contrário? Faraday por metro. Se eu botar centímetro no lugar, vai ficar 10 a menos 12. Isso. Em metro é 10 a menos 12 e em centímetro é 10 a menos 14. Tá? Porque o metro é 10 a 2. Tá certo? Então, a gente vai substituir todos os valores aqui. Esse NI é 1,5, 10/10, tá? Por centímetro cúbico, portadores. O NA é conhecido. Aí a gente calculou o FIES, que deu 0,347 volts. Vai jogar aqui dentro e vai achar a largura da camada de depleção máxima, que é de 0,3 micrômetros. Tá bom? Certo até aqui, né? Muito bem. Alguma pergunta? Vamos continuar. Aqui, então, já que a gente está trabalhando, é um dispositivo capacitância, né, um capacitor, a gente pode fazer uma caracterização de capacitância por voltagem, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o valor da capacitância no eixo Y e no eixo X o valor da tensão aplicada, tá? Se a gente aplicar uma tensão menor do que zero, a negativa, né, no nosso dispositivo, que viu aqui, né, uma tensão negativa, a gente tem uma acumulação de cargas positivas aqui,
Isso aqui nada mais é do que um capacitor, né? Cargas negativas de um lado, cargas positivas do outro, a gente tem um capacitor. Nessa região aqui, tá? E a capacitância é dada pela capacitância do isolante, que vai ser a permissividade do isolante dividido pela espessura do isolante, tá? Então, a gente tem o isolante lá, e tem cargas negativas sendo colocadas no metal aqui, cargas positivas se acumulando aqui na interface, tá? E aí a gente tem essa capacitância aqui do isolante, é o modo de acumulação, tá? Aqui a tensão negativa, a gente aplicou do lado negativo, tá? Ela é constante por quê? Porque a espessura do isolante é constante, certo? Bom, aí a gente vai mudar agora o sinal da tensão aplicada. Em vez de ser negativo, a gente vai botar positivo. A gente já viu, se a gente coloca positivo, né, a gente esvazia, né, os portadores vão todos para o volume do semicondutor e deixam aqui na interface os íons carregados negativamente, tá? E o que acontece? Essa região, ela é chamada de região de depressão, tá? E essa capacitância aqui de depressão vai diminuindo, tá? Até chegar a começar a inversão. Depois ela não muda mais, né? Então, a capacitância da camada de depressão, ela está relacionada com a largura da camada de depressão. À medida que a gente vai aplicando a tensão positiva, essa camada de depressão vai aumentando, e aí a capacitância de depressão vai diminuindo, tá? Então, eu aumento a camada de depressão e a capacitância diminui. Ela diminui até um ponto mínimo aqui, que vai ser quando a camada de depressão não vai aumentar mais. Se ela não aumenta mais, a capacitância de depressão fica constante, né? E agora, nesse mínimo aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma série de capacitâncias. Capacitância do isolante, mais a capacitância de depressão, tá? Então, eu tenho uma série de capacitâncias em série aqui, que vão me dar essa expressão aqui. Capacitância do isolante vezes a de depressão, divididos por CI mais CD. Certo? Entendido até aqui? Tá. Então, vamos ver aqui, ó. A tensão limite, né, que eu vou ter que fazer para que eu tenha uma forte inversão aqui no meu capacitor, no MOS, tá? Vai ser dada por essa expressão aqui, tá? A carga de depressão pela capacitância do isolante, que é o quê? É a tensão que foi aplicada na interface aqui, a tensão que vai cair no isolante, mais esses dois FIF, né, que é a forte inversão, tá bom? Então, esse VT é o mínimo de tensão que eu vou ter que aplicar positivamente no meu dispositivo, tá? Para que eu tenha a inversão. Ou seja, para o dispositivo funcionar, eu vou ter que primeiro criar o canal. Para criar o canal, eu tenho que aplicar essa tensão aqui, VT. E depois só vou aumentando essa tensão aqui para pôr mais portadores dentro do canal, para ele continuar funcionando. Então, a gente chama de tensão limite, tá? É o mínimo de tensão que eu tenho que colocar para o meu transistor começar a funcionar. Tá? Prestem bem atenção que isso aqui é para o caso ideal, que é o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, vamos lá, a carga da camada de depressão, né, a gente já viu, o máximo que ela vai poder atingir é quando a camada de depressão aqui fica no máximo, ou seja, aqui embaixo, quando começar a inversão, a gente vai ter essa camada de depressão constante, tá?
Aí aqui, eu já pede para a gente fazer o exemplo 2 do livro, da apostila, desculpe, tá? Que está na página 178. Bom, aqui ele pede para usar as condições que a gente viu no exemplo 5.1, tá? Ele dá a espessura do óxido de silício, ou seja, ele dá esse valor de D aqui, como sendo 100 angstrom, dá a constante dielétrica do silício, para a gente jogar aqui, que é 3,9, do silício, desculpe, do óxido de silício, né, que é o isolante, é 3,9. Então, quando for colocar aqui para fazer o cálculo, tem que fazer 3,9 vezes 8,85, 10 a menos 14 ou 10 a menos 12, dependendo da unidade que você está usando, tá? E ele quer que calcule justamente o CI, o CD, o VT e a capacitância mínima aqui, C mínimo, tá? Então, para calcular a CI, é só colocar os dados que tem no problema, né? Então, vocês vão achar uma capacitância da ordem de 10 a menos 7 farad por centímetro quadrado, sempre por área, tá? É calculada a camada de depressão. A camada de depressão, a gente, desculpe, a carga de depressão, ela é dada por essa expressão, mas o máximo da camada de depressão aqui, a gente já determinou no exercício 1, tá? Então, basta jogar aqui, e aí a gente vai achar QD. Um QD e CI, aqui, né, e a gente já achou o FIEF no exercício 1, a gente consegue calcular a tensão limite, né, para esse dispositivo, ou seja, eu tenho que aplicar pelo menos 0,8 volts para que ele comece a funcionar, tá? E só tensão acima disso que ele vai funcionar, tensão abaixo ele não funciona de jeito nenhum, tá? E o C mínimo, né, a capacitância mínima aqui, depois que você calculou o QD, né, o CI você já fez, é só jogar na expressão aqui e achar a capacitância mínima desse dispositivo, tá? O menino está digitando, pode ser que seja uma dúvida, vamos ver. Você pode deixar em qualquer unidade, mas elas têm que ser compatíveis. Se você trabalhar com centímetro, é centímetro em tudo, se trabalhar com metro, é metro em tudo, senão vai dar confusão, tá? Ou CGS ou MKS, qualquer um dos dois, tá? Normalmente, a gente usa micrometro, a gente não fala microcentímetro, tá? Então, a gente pode trabalhar tudo com centímetro e no final passar para metro. Tá? Entendido até aqui, pessoal? Sim? Então, vamos lá. Bom, caso ideal, era ideal, muito bem, muito obrigado, é simples, é fácil, né? Mas não é o que acontece na vida real, tá? Então, agora a gente vai trabalhar, fazer a mesma coisa que a gente fez até agora no caso ideal, mas para um caso real, tá? Normalmente, os MOSFETs que a gente tem por aí, eles são feitos de silício. Normalmente também, o isolante que é usado é o óxido de silício. Normalmente também, tá, o metal usado é o alumínio. Tá? Então, aqui a gente tem o metal, o óxido e o semicondutor. Tá? Então, é alumínio, óxido de silício e o silício. Tá? O alumínio tem uma função trabalho, que a gente chama de FM, função trabalho do metal, né, que é conhecida e constante para sempre. Tá? No caso do FIES, né, a gente já viu, ele difere, ele depende da concentração dos portadores. Depende se é tipo N ou se é tipo P, se está muito dopado ou menos dopado, né? Esse FIES, ele fica variando, porque ele
a definição dele é do nível de Fermi do semicondutor ao vácuo, né? Só que o nível de Fermi no semicondutor fica variando, né? Se o material está muito dopado, tipo N, ele está bem pertinho da banda de condução. Se o material não estiver tão dopado, ele fica um pouco mais afastado da banda de condução. Ou se ele for dopado tipo P, ele fica lá perto da banda de valência. Se estiver bem dopado tipo P, ele fica bem pertinho da banda de valência, mas se não tiver, ele fica um pouco mais para cima. Então, esse FIS, ele fica variando, dependendo da dopagem e da quantidade de dopagem, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico, ó. Esse aqui está mostrando a diferença entre o metal e o semicondutor, que é isso daqui, função trabalho do metal menos a função trabalho do semicondutor, tá? E aqui a gente tem as concentrações, ou ND ou NA, 10 a 12, 10 a 14, 10 a 16, 10 a 18, tá? Se eu pegar o silício tipo P, dopado com 10 a 12, eu vou ter a diferença de FIMS com esse FIM constante, vai dar esse valor aqui, mais ou menos um 0,7, tá? Se eu aumentar a concentração de P, o que acontece? O nível de Fermi vai mais para baixo na banda de valência, tá? Fica mais próxima da banda de valência, tá? Então, o que acontece? Essa diferença aqui já começa a cair, tá? Por quê? Porque o FIS começa a aumentar. E assim vai. Quando tiver em 10 a 18, o nível de Fermi está bem pertinho da banda de valência, tá? Então, eu vou ter uma diferença aqui, tá? Bem maior, tá? Porque ele está diminuindo a distância com a banda de valência, tá? Está ficando bem baixo. Então, essa é a linha, né, da variação FIMS em função da concentração de portadores para o material dopado tipo P. Mesma coisa vai acontecer para o tipo N, só que ela vai ser dessa forma. Tanto para um quanto para outro, tanto para o semicondutor dopado tipo P, como para o semicondutor dopado tipo N, esse FIMS vai ser sempre, sempre negativo. Então, essa diferença vai ser sempre, sempre negativa. Tá? Diferença entre as funções de trabalho. Sempre vai ser negativa. Tá bom? E aí, o que isso aqui vai importar para a gente? Tá? Se essa diferença aqui, ela é sempre negativa, no equilíbrio, tá? No equilíbrio sem tensão aplicada, em vez de eu ter essa banda nivelada aqui, porque essa diferença de FIM e FIS não é, agora eles não são iguais, né? Não é zero, tá? Mas ela vai ser negativa, essa diferença aqui. Quando tiver em equilíbrio, por causa da diferença, a gente vai ter bandas, energia de Fermi niveladas, mas as bandas vão entortar. Tá? Então, as bandas, isso aqui está no equilíbrio, já está torto. A banda já está torta, já existe a camada de inversão, está tudo pronto aqui no equilíbrio. Tá? Já pode existir essa camada, mesmo sem ter um potencial aplicado. Por quê? Por causa da diferença das funções de trabalho, certo? Só que a gente não pode começar a trabalhar com a banda assim, desse jeito, inclinada, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar nivelar essas bandas, tá? Então, elas se inclinaram, tá? Porque existia um FIMS negativo na banda. Para endireitar, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que aplicar uma tensão com a mesma magnitude, mas sinal trocado desse FIMS. Então, menos FIMS entortou a banda. Para desentortar, eu vou aplicar mais FIMS. Então, aqui embaixo, a gente vê a condição de banda nivelada, que a gente chama. Potencial igual ao potencial de banda nivelada, que é igual a essa diferença de FIMS. Tá? Metal semicondutor, positivo, tá? A gente aplicou um positivo para neutralizar
neutralizar o negativo que apareceu quando a gente colocou esse material em contato, metal, óxido, semicondutor. Entendido até aqui? Sim? Então, a gente aplicou essa tensão contrária, mesmo valor, mas com um sinal contrário, para nivelar a banda. Tá bom? Vamos ver, temos talvez uma pergunta. Sim, nesse caso agora sim, porque a gente está nivelando a banda. Tá? A gente tem aqui em cima, ó, negativo no metal, positivo no semicondutor. E o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que nivelar a banda, tem que abaixar essa banda aqui. Tá? Ou seja, a gente tem que destruir a camada aqui de inversão. Tá? Na hora que eu colocar negativo no metal, esses elétrons vão entrar lá para dentro também, né? E a banda vai descer e vai nivelar. Tá? Bom, além disso, desse problema, tem um outro que eu não tinha comentado para vocês, a gente pensa, o isolante não tem cargas, né? Não tem cargas móveis. Mas não é o que acontece na vida real, tá? Na vida real, esse isolante aqui está cheio de cargas, tá? Tem muitas cargas. Tem cargas, ó, do tipo cargas iônicas móveis dentro dele, cargas do óxido que foram armadilhados aqui na interface, cargas fixas no óxido, armadilhas na interface, tá? De cargas aqui. Sei que soma todas essas cargas, somando todas as cargas, vai aparecer uma carga na camada de óxido, que a gente vai chamar de QI, tá certo? Que é positiva, tá? Então, no óxido de silício, né, independente da melhor limpeza que a gente fizer no material, vão existir essas cargas positivas, tá? E elas são íons de sódio, tá? Se eu não me engano. E não tem como a gente tirar, por mais limpo que a gente faça, tá? Então, a soma total das cargas dá um total, um excedente de cargas positivas dentro do óxido, tá? Se isso acontece, ó, essas cargas positivas aqui, né, o que vai acontecer com a nossa interface aqui? Ela também vai ter uma curvatura. Por quê? Porque se eu boto negativo aqui, né, e positivo aqui, a gente vai estar entortando as bandas, tá? Então, eu vou precisar desentortar as bandas, colocar nesse caso aqui nivelado também. Para fazer isso, eu vou ter que jogar cargas, vou ter que jogar uma tensão que seja contrária à capacitância que foi formada com essas cargas de óxido. Tá? Se as cargas são positivas no óxido, a tensão é positiva. Então, para endireitar a banda, eu vou ter que aplicar uma tensão contrária, ou seja, uma tensão negativa aqui. Tá? Então, a condição de banda nivelada agora, né, porque antes do material começar a funcionar, eu vou ter que aplicar essa tensão aqui, que é φms para endireitar a banda, e mais essa daqui para endireitar devido às cargas que aparecem na interface. Tá? Entendido até aqui? Sim? Tá, vamos lá. Então, a tensão VT total, a tensão de limite total que eu tenho, tá? Vai ter que ser o quê? Eu vou ter que aplicar aquela tensão para forte inversão, que era essa parte aqui, mais agora a tensão de banda nivelada, tá? A gente tinha só isso aqui no VT, quando a gente estava trabalhando com o capacitor ideal. Agora, no capacitor real, surgiu mais esses dois termos aqui para computar aqui no meu VT, que é a tensão limite. Tá? Então, vamos prestar atenção aqui nesse exemplo aqui, e o que está acontecendo aqui, tá? A gente vai chamar MOSFET do tipo N, aquele que tem canal N.
Se ele tem um canal N, é porque o semicondutor que deu origem a ele é tipo P. Tá? MOSFET tipo P é aquele que tem um canal P. Quem deu origem a ele foi um semicondutor tipo N. Tá? Então, vamos ver como ficam os sinais aqui dessa tensão que a gente tem que aplicar no dispositivo para ele funcionar. Tá? A gente já viu que no MOSFET, né, esse φ-ms vai ser sempre negativo. Tá? E que esse QI sobre CI também vai ser sempre negativo. Isso é a condição de banda nivelada. Tá? Então, independente se é dopado P ou dopado N, tá? A condição de banda nivelada vai ser sempre uma tensão negativa, né, com essas magnitudes aqui. Sempre vai ser negativo. Agora, essa parte aqui, ela vai depender do tipo do canal. Tá certo? Se o canal for tipo N, tá? A camada de depressão que foi criada, tá? Ela vem do material tipo P. O material tipo P cria cargas ionizadas negativamente na camada de depressão. Então, esse QD vai ser negativo. Com esse negativo, tá? Ele vai ficar positivo, certo? Para criar o canal N também, esse 2φF aqui, ele tem que ser positivo, tá? Senão a gente volta lá para o P, certo? No caso do canal ser P, o semicondutor é tipo N. Se o semicondutor é tipo N, a carga da camada de depressão vão ser íons carregados positivamente. Então, a QD é positivo. Com esse negativo, aqui fica menos. Tá? E o φF, aqui, também é negativo no canal tipo P. Tá? Porque o semicondutor é tipo N. Tá? Então, o que acontece aqui? A carga da camada de depressão, ela depende da concentração de portadores, certo? Depende da concentração de portadores. A gente já viu, a carga de depressão é isso daqui, ó, tá? Onde aqui é a concentração dos portadores, certo? Quanto maior a concentração de portadores, né, maior vai ser esse QD. Maior vai ser o QD. Tá? Então, a gente cresce para cá a concentração de portadores e vai aumentando esse termo aqui. Tá? Esse termo também está ligado à concentração de portadores. Lembra? Esse termo aqui é a exponencial da concentração, né? Que é aquela... Deixa eu pôr aqui de volta. Aqui, ó, tá? O φF, tá? Tem a ver com a concentração dos portadores. Se eu aumento aqui, dependendo da dopagem, né, ou ele aumenta ou ele diminui, tá? Então, se a gente colocar um valor aqui da tensão limite em função da concentração dos portadores, vamos fazer primeiro para o canal P, tá? No caso do canal P. No caso do canal P, a gente tem menos e menos, aqui também é menos e aqui também é menos. Então, independente da concentração dos portadores que eu tenho aqui, esse valor sempre é negativo e esse também é sempre negativo. Então, vai só mudar o quê? O tamanho desse VT aqui, o módulo do VT aplicado aqui, tá? O valor dele vai variar com a concentração, porque esse termo aqui vai ficar maior ou menor, esse aqui maior ou menor, mas os sinais aqui, ó, são sempre negativos. Então, o VT vai ser sempre negativo,
quando o canal for tipo P. Então, se eu tiver um MOSFET tipo P, não preciso me preocupar, basta eu pôr qualquer tensão aplicada nele que seja negativa, tá? Eu vou aumentando, vou botando tensão negativa, vou aumentando, até a hora que eu vejo que criou o canal. Não vou ter problema com isso, tá? Ele vai funcionar se eu botar as tensões negativas lá, VT negativo, tá? Agora, gente, no caso do canal N, a gente tem um problema, tá? Por quê? Aqui tem sinal negativo e aqui tem sinal positivo. Enquanto esses termos aqui tiverem um valor maior do que esses dois somados, tá? O meu VT é negativo. É negativo, é negativo, é negativo, é negativo. Só que o que vai acontecer? À medida que eu estou aumentando a concentração aqui, desses portadores, eu vou aumentar esse termo e vou aumentar esse termo aqui também. Vai chegar uma hora que eu coloquei aumentei tanto a concentração, que esse termo aqui e esse termo aqui vão ganhar desses dois. E aí o meu VT, em vez de ser negativo, passa a ser agora positivo. Tá? Então, nesse caso aqui, do tipo N, do MOSFET tipo N, com canal N, eu não sei se eu vou ter que aplicar uma tensão positiva, VT, para ele funcionar, ou uma tensão negativa. Isso vai depender do quê? Da concentração dos portadores que existiam no substrato tipo P, que deram origem ao canal N. Tá? Então, vai ter que estar escrito lá no MOSFET, né? Assim, o VT, para funcionar, ele é negativo até um certo valor, ele vai funcionar, tá? Um VT com isso. Mas depois, esse material agora é dopado com 10 a 18. Então, nesse caso, você tem que aplicar um VT positivo, para o dispositivo funcionar, tá? Então, aqui, ó, gente, a gente tem para fazer o exemplo 3, tá? Fazendo o exemplo 3 agora, a gente vai levar em conta, para calcular o VT, tá na página 183. A gente vai calcular o VT agora, para esse MOS, né, que é dopado tipo P, né, e vai ter um canal do tipo N, né? Vai ser o quê? Qual é a tensão que a gente vai ter que aplicar? A gente vai ter que colocar lá o FIMS e o 2FF, mais aquele... A gente vai aplicar essa fórmula aqui, tá? É que o que a gente fez na apostila, né, foi colocar esses dois juntos para colocar um único CI no denominador, tá? Então, a gente tem menos FIMS, mais 2FF e menos esses dois aqui, são negativos, tá? E agora, a gente achou um valor de VT de menos 0,14, tá? Que é o quê? Bem diferente do VT positivo que a gente calculou, sem levar em conta a condição de banda nivelada, tá? Então, para o dispositivo ideal, né, a gente não tem um valor certo ali para o VT. Se eu aplicasse esse VT de 0,8, ele não ia funcionar, tá? Ele funciona na parte negativa, menos 0,14, tá? Entendido até aqui, gente? Vamos ver, uma pergunta. Isso. Não, nesse exemplo não. Ó, vamos lá, ele é a continuação do exemplo 2, tá? No exemplo do exemplo 1, cadê o exemplo? Aqui, do exemplo 1, ele fala que o silício é tipo P, tá? E o canal é N, tá? O semicondutor é tipo P e o canal é N, isso mesmo, tá certo.
Tá? O que vocês podem fazer também é fazer esse exercício com uma concentração de Na maior do que 10 a 16. Porque com 10 a 16, né, aqui no gráfico a gente vê que tem essa tensão negativa aqui de 0,14. Vocês podem tentar fazer com Na igual a 10 a 18, né? Quando vocês colocarem 10 a 18, vocês vão ver que tem essa mudança, tá? Por quê? Porque a carga de depressão aqui vai ficar aumentada, tá? Só que aqui é o contrário sinal, tá? E aí a gente vai ter uma tensão positiva, certo? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então tá, aqui a gente acaba o capítulo 5, tá certo? Então vocês hoje têm que me entregar as questões. Já vou colocar no aprender, tá? A lista de questões. E a lista de exercícios eu vou mandar por e-mail, os exercícios que são para fazer, para entregar na próxima quarta-feira. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Nada. Então tá bom, pessoal. Boa Páscoa para vocês. Não vou falar para descansar, porque vocês têm muita coisa para fazer, mas bom final de semana também.